Já de volta aqui com o TV Mar News e a gente vem trazendo informações para vocês agora a respeito da pandemia. Um dos termos que a gente tem escutado bastante durante essa pandemia é a imunidade de rebanho. E a gente traz agora o infectologista Fernando Maia aqui para o nosso estúdio para conversar com a gente a respeito disso. Explicar para a gente, muito bom dia para você, doutor Fernando, obrigada por ter vindo aqui ao TV Mar News. Eu queria que você pudesse primeiro explicar para a gente o que de fato é a imunidade de rebanho. É quando a gente já tem uma quantidade grande de pessoas já imunizadas, ou pela própria doença ou pela vacina. E aí o que acontece nessa situação? O vírus começa a circular muito menos. E é quando a gente consegue efetivamente controlar a doença. Então a gente atinge isso quando a gente tem pelo menos 80% da população imunizada, ou pela doença ou pela vacina. Então a gente está um pouquinho longe disso ainda, a gente tem que correr mais um pouquinho. Pois é, é preciso a gente também explicar aqui para o pessoal, esse tipo de estratégia, digamos assim, ela é eficaz em algum momento? E quando a gente fala da situação da pandemia do novo coronavírus, ela seria eficaz nessa situação? Os países que tentaram fazer isso não deu certo. São dois países especificamente tentaram e tiveram que voltar atrás porque não deu resultado. Foi a Suécia e o Reino Unido. Os dois apostaram de não fazer lockdown, não fazer essas medidas restritivas para deixar as pessoas circulando, para que as pessoas se infectassem o mais rápido possível e criasse naturalmente a imunidade de rebanho, como a gente vê em outras doenças menos agressivas. Não deu certo. Por quê? Porque o número de casos graves e mortes aumentou muito e a doença quase que escapou do controle. E por isso tiveram que voltar atrás e fazer então medidas mais restritivas. Não à toa, nós tivemos inclusive a variante do Reino Unido, né? Exatamente. Nós temos algumas variantes importantes que apareceram exatamente em locais onde o vírus se multiplicou de forma descontrolada. Uma variante nacional, que é a P1, que é a chamada variante de Manaus. Existe a variante do Reino Unido, que foi a primeira que foi descrita. Uma terceira variante, a variante da África do Sul, também tem uma capacidade de infecção muito grande. E foi descrita agora uma quarta variante importante, que é a variante indiana, que provavelmente é a que está sendo responsável lá na Índia. A gente tem acompanhado esses dias. O número de casos lá está muito grande. Esses dias agora chegou a 400 mil casos num dia só. A Índia é um país muito populoso, tem mais de 1 bilhão de pessoas. Mas isso é a prova que a doença lá está descontrolada, o vírus está circulando sem nenhum controle. Quanto mais ele circula, mais ele se multiplica, mais mutações aparecem. A lógica é essa. Por isso que é tão importante vacinar o mais rápido possível, que é exatamente para tentar frear essa multiplicação e criar a tão sonhada imunidade de rebanho. Ou seja, a gente ter a imunidade de rebanho não é uma estratégia, nessa situação da pandemia, não é uma estratégia ruim, desde que ela venha através da vacinação, é isso? Exatamente. O controle a gente atinge quando consegue essa imunidade de rebanho. Só que as duas maneiras de conseguir essa imunidade são pela infecção natural ou pela vacina. A vacina é infinitamente melhor, porque a gente consegue produzir imunidade sem as pessoas adoecerem. Porque quando as pessoas estão adoecendo, acontece o que a gente está vendo aí em algumas cidades brasileiras entrando em colapso, foi o caso de Manaus. A maioria das cidades aqui, Maceió, graças a Deus a gente não teve colapso, mas em alguns momentos estivemos perto disso. No momento a gente está com a situação mais ou menos bem controlada, o número de casos ainda está muito alto, mas o serviço de saúde está conseguindo dar conta desses casos que estão acontecendo. Então, até onde se sabe, não há casos de pessoas que tenham morrido, por exemplo, porque não conseguiram atendimento médico. Isso, até aqui que se sabe, não aconteceu. Mas é importante que a gente continue, então, com essas medidas de controle, até que a gente consiga alcançar um número de vacinados bem maior, para a gente poder ter um pouco mais de tranquilidade. Se a gente aposta, de repente, na imunidade de rebanho por infecção mesmo da comunidade, quais são os riscos de a gente ter exatamente novas variantes e o problema de se descontrolar novamente aqui no país? O grande problema é exatamente esse. O primeiro é de aparecerem novas variantes que podem ser mais agressivas. É o caso dessas variantes que estão circulando, elas se mostraram com maior capacidade de transmissão e com maior capacidade de causar formas graves, inclusive em pacientes jovens. A gente tem observado isso atualmente. Os idosos, houve uma diminuição muito importante do caso entre os idosos, exatamente porque esse grupo populacional já está, na sua maioria, vacinada. Então, a gente tem visto casos mais graves exatamente nas pessoas jovens que ainda não foram vacinadas. E essa variante nova tem causado mais casos exatamente nessa população.
Mas o grande problema, além desse, um outro grande problema é o número de casos extrapolar a capacidade do sistema de saúde atendê-los. Então, imagine, o ano passado a gente soube de casos, por exemplo, em Manaus, em Belém e outras regiões, pessoas morrendo dentro do carro, procurando o atendimento, os hospitais todos lotados, e as pessoas morrendo dentro do carro sem conseguir sequer ser atendidas. Então, é uma situação terrível. Então, o grande risco de você deixar a infecção correr naturalmente é essa, porque vai causar colapso do sistema de saúde. Esse é um vírus extremamente contagioso, né? E a gente tem que lembrar que, como é um vírus novo, ninguém tinha imunidade contra coronavírus. Então, quando um vírus novo entra numa comunidade que ninguém tem imunidade, o número de casos inicial é muito alto. É só lembrar, num passado recente, o que aconteceu aqui no Brasil, quando houve a introdução do Zika vírus, em 2016, e quando houve a introdução da chikungunya, em 2015, 2016. Foi aquele monte de casos que aconteceram. Por quê? Pelo mesmo motivo, porque ninguém tem imunidade contra esses vírus. Vai chegar um momento que vai acontecer a mesma coisa com o coronavírus. Então, na hora que a gente atingir essa imunidade de rebanho, o vírus vai passar a circular muito menos. Nós vamos continuar a ter casos de coronavírus, eu não creio que a gente consiga erradicá-lo, não creio. Como a gente não consegue erradicar outros vírus respiratórios, por exemplo, a gripe, apesar da gente vacinar todo ano, a gente sempre tem casos de gripe, mas vão ser casos isolados. Com o coronavírus, provavelmente vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos continuar a ter casos de coronavírus, mas serão casos isolados. A não ser que apareça uma vacina fantástica que consiga bloquear todas as variantes. Eu espero que isso aconteça. Eu sou um otimista incorrigível. Eu quero que isso aconteça. Não sei se isso vai acontecer, é o que a gente espera. Mas aí, quando a gente atingir essa imunidade, pelo menos a gente pode voltar à nossa vida normal. Um exemplo agora recente é Israel. Israel conseguiu vacinar uma quantidade grande de pessoas lá. Certo que Israel é muito menor do que o Brasil, não tem nem comparação. Mas lá eles já tiraram a obrigação de andar de máscara na rua. Já se pode circular sem máscara. A gente já está há mais de um ano, né, usando esse adereço de moda, né? Com certeza. E está todo mundo cansado. Com certeza estamos. Mas ainda não é o momento de relaxar. É importante dizer isso. Não é o momento de relaxar ainda. E lembrar que essas vacinas que a gente dispõe hoje não são vacinas para evitar a doença. São vacinas para evitar a forma grave. Então, mesmo quem foi vacinado pode adoecer. Agora, vai adoecer de forma leve, não vai ter forma grave, nem vai morrer de Covid, que é o mais importante. Mas pode adoecer e pode transmitir, inclusive para pessoas que não podem tomar vacina ou que ainda não tomaram vacina. Então, é muito importante que a gente continue nesses cuidados para que a gente minimize o máximo possível o número de casos e a gente consiga, então, chegar ao controle mais rápido. Doutor Fernando, qual visão que você tem da pandemia, do avanço da pandemia aqui no nosso país? Em que momento nós estamos? Você acredita que a gente já está próximo de acabar com esse pesadelo que o país está vivendo, que o mundo inteiro está vivendo, mas aqui no país a gente tem visto, né, infelizmente, nos últimos meses a situação se agravar? Você acredita que a gente está perto, então, de acabar com essa situação? Ou a gente ainda passa 2021, entra 2022 ainda nessa situação? Tudo depende da chegada de vacinas e da adesão das pessoas a tomar a vacina. O que é que está acontecendo? A gente teve alguns atrasos importantes no início da vacinação, por vários entraves, não vale a pena entrar nessa seara, mas o fato é que esses entraves atrasaram muito o início da campanha de vacinação. O Brasil tem um programa nacional de imunizações que é exemplo mundial. O Brasil conseguiu erradicar algumas doenças com esse programa. Vou citar dois exemplos rápidos: rubéola e poliomielite, né? Chegamos a erradicar o sarampo, mas o sarampo foi reintroduzido no país. Por quê? Porque a gente não estava vacinando direito as pessoas. E aí ele voltou a acontecer. Então, se esses entraves forem retirados e a gente efetivamente começa a vacinar com força, com muita intensidade, o Brasil tem capacidade de vacinar mais de 1 milhão de pessoas por dia. Tem. A gente já provou isso em outras campanhas, outras vezes. Então, é uma questão de chegar a vacina e as pessoas aderirem. Então, precisa que esses entraves burocráticos saiam para que a vacina chegue efetivamente. E é importante também que as pessoas adiram à vacina. A gente tem visto na imprensa, a gente vê, conversando com as pessoas, muita gente está com medo de tomar vacina. Porque a vacina é isso, porque a vacina é aquilo. Gente, não tenham medo. A vacina é a grande arma que a gente tem para combater essa doença. É a única arma disponível
para a gente conseguir controlar essa epidemia e a gente voltar à nossa vida normal. Ninguém aguenta mais trabalhar de home office, ninguém aguenta mais usar máscara, ninguém aguenta mais não poder abraçar os nossos parentes, os nossos amigos, as nossas pessoas queridas, porque a gente está em isolamento. Ninguém aguenta mais. A gente precisa acabar com isso. Mas se a gente não fizer essa adesão à vacina agora, nós vamos entrar para 2022. A última grande pandemia que a humanidade viveu desse tipo foi a epidemia de gripe espanhola. Entre 1918 e 1920 foram 3 anos e 3 grandes ondas de infecção. Nós já estamos na segunda. Eu espero que a gente não entre na terceira. Eu espero que a vacina consiga bloquear antes disso. Ainda falando sobre vacina, então, doutor Fernando, eu queria que você pudesse dar uma palavra para quem está nos assistindo, para quem ainda resiste a tomar a vacina. A gente tem visto aí alguns casos de pessoas que têm tido alguma reação e aí por causa disso, olha só, essa vacina não presta, não vou me vacinar porque está dando calafrio em um, está dando febre em outro. O que a gente pode falar sobre essa situação? Bom, assim, essa reação leve é esperada e isso não é importante dizer. Isso não acontece apenas na vacina Covid. Várias outras vacinas causam isso. Quem tem filhos pequenos e vai tomar, por exemplo, a pentavalente. É uma vacina que dá muita reação, dá febre, dá dor de cabeça, o menino fica enjoado, grita o dia inteiro. Normal, gente. Isso é a reação do nosso sistema imunológico reagindo àquele estímulo imunológico que a vacina produz. Então, essa é alguma reação, dor no local da aplicação, um incômodo, às vezes febre, dor de cabeça, tudo isso é um efeito pequeno esperado e não é de jeito nenhum um malefício. Vacinas podem trazer efeitos mais graves? Até podem, mas esses efeitos mais graves são tão raros, que não vale a pena nem a gente pensar nessa possibilidade. É importante que todo mundo que pode tomar vacina, tome. A decisão de se vacinar não é uma decisão individual. Quando eu deixo de me vacinar, eu não estou apenas... Porque se fosse só eu que não tomasse a vacina, eu corresse o risco sozinho, isso iria do livre-arbítrio de cada pessoa. Mas não é. Na hora que eu deixo de me vacinar, eu posso adoecer e eu posso transmitir para outras pessoas. Lembrem que há pessoas que não podem tomar vacina. Por exemplo, tem alguma doença associada que não pode tomar vacina, por exemplo. E existem algumas pessoas que usam medicamentos imunossupressores, por exemplo, corticoide, ou pacientes transplantados, por exemplo, que não vão ter resposta vacinal. Então, mesmo que você vacine essas pessoas, elas não vão estar protegidas. Mas, se todo mundo que pode tomar vacina fizer isso, tomar direitinho, a imunidade de rebanho controla e vai proteger essas pessoas também. Então, a decisão de se vacinar não é uma decisão individual, é uma decisão coletiva, é uma decisão social, é para o bem da comunidade como um todo. Então, não deixe de se vacinar, a não ser que você tenha uma contraindicação médica. O seu médico vai dizer se você pode se vacinar ou não. Mas se não tem contraindicação formal, e é importante dizer, essa contraindicação formal para a vacina é muito rara, muito rara. A grande maioria das pessoas pode e deve se vacinar. Porque aí você está se protegendo e você está protegendo as pessoas que estão próximas de você, as pessoas que você ama e também a comunidade que você vive. E olha só, a gente volta aqui a falar então sobre imunidade de rebanho, né? Vale a gente fazer um alerta aqui, lembrar o pessoal, sem apostar na imunidade de rebanho, pela própria transmissão do vírus que se deu de forma inevitável aqui no nosso país, já são mais de 400 mil mortos. Imagina só se a gente estivesse, então, apostando em 70% da população com imunidade de rebanho, sem que seja por meio da vacinação. Nós teríamos, com certeza, aí mais de 1 milhão de mortos aqui no nosso país. Definitivamente não é isso que a gente quer. Então, a gente só pede que, de fato, essas medidas de distanciamento social e de higienização das mãos, de fato, continuem, não é isso, doutor? Exatamente. 400 mil pessoas é maior do que a grande maioria das cidades alagoanas. É como se a cidade como Arapiraca tivesse desaparecido. É uma situação terrível. Já morreu gente demais, já chega. Ninguém aguenta mais isso. Já morreu gente demais. A gente precisa dar um basta nisso. E o basta é exatamente esse. É vacina e a gente manter essas medidas de prevenção já estabelecidas. Usar máscara, lavar as mãos e manter distanciamento social. Isso é o mais importante. Porque aí a gente consegue diminuir a circulação do vírus e à medida que a vacinação vai avançando, a gente vai controlando. Um exemplo aqui em Alagoas, um exemplo próximo a nós.
o número de idosos infectados e graves já caiu muito. Exatamente por quê? Porque a maioria dos idosos já está vacinado. Então, isso é um exemplo direto, claro, objetivo de que a vacinação funciona. Então, não tenha medo. A mensagem final é essa: não tenha medo de se vacinar. A vacina é boa, a vacina é segura. Aí muita gente, só por falar nisso, uma coisa importante, muita gente fala: ah, mas eu tomei a vacina, aí eu fiz o exame não apareceu, o anticorpo não apareceu. Gente, a resposta imunitária não depende de anticorpos. O anticorpo pode aparecer ou não quer dizer nada. A resposta à vacina é muito mais complexa do que isso, não se mede por exames de rotina. Então, ninguém precisa ficar angustiado, preocupado, que porque eu tomei vacina, eu preciso fazer o exame para saber. Eu vou fazer só uma pergunta simples: você faz exame para ver outras vacinas que você já tomou? Não. Então, é simples. Confie na vacina. A vacina foi liberada pela Anvisa, que é um órgão sério, um órgão técnico de extremo rigor científico, e eles são muito cuidadosos para liberar qualquer medicação dessas, inclusive as vacinas. Então, na hora que a Anvisa deu o seu aval e disse: essa vacina é boa, é segura, não tenha medo, que a Anvisa é um órgão muito criterioso nesse aspecto. Então, se foi liberada a vacina é porque a vacina é segura, funciona, então ela efetivamente dá o efeito que os estudos mostraram, e ela é segura para ser aplicada na população. Então, não tenha medo de se vacinar, porque a vacina é segura e a vacina funciona. E é a única arma que a gente vai conseguir bloquear essa epidemia. Com certeza. Se tiver imunidade de rebanho, que seja através da vacinação, então, não é isso? Com certeza, com certeza. Que venha a vacina. Que venha a vacina. Muito obrigada pela tua participação mais uma vez aqui ao TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Tá Eu bom? que agradeço. Obrigado. Bom dia. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta aqui ao longo do TV Mar News com muito mais informações para vocês, inclusive com a cobertura sobre a chegada do presidente da República, Jair Bolsonaro, aqui à nossa capital. Daqui a pouquinho.